Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 45º vídeo número 45 aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre a minha experiência de vida no termo do conhecimento, da sabedoria, as coisas que me levaram a ser interessado hoje nos temas que eu tenho interesse e por que eu sei o que eu sei, por que eu estudei o que eu estudei. E é muito relacionado ao vídeo anterior, ao vídeo 44, tá? O vídeo 44 eu falei sobre vaidade e depois eu explanei um pouco sobre duas figuras, uma do Ocidente e outra do Oriente. Falei de Jesus, depois falei de Buda e, bom, eu queria falar um pouco com vocês o porquê eu acabei me interessando, talvez, um pouco por budismo e coisas do tipo, e por filosofia. Bom, eu já falei isso no canal uma vez. Eu tive um professor de filosofia que ele era excepcional e eu tive algumas aulas com ele que foram... abriu minha mente, muito. No ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, com 15 anos, uma idade aí que você tá cheio de hormônio no corpo, cheio de puberdade no corpo, cheio de vida, eu tive uma aula sobre o período helênico, período ali de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que ele dominou tudo e difundiu a cultura helênica. E a cultura helênica tinha algumas escolas de pensamento, como o epicurismo. Nessa cultura, nessa época, tinha o epicurismo, tinha o cinismo de Diógenes o Cão, tinha o estoicismo e, bom, aristotelismo, neoplatonismo e coisas do tipo. Antes dessa aula de Alexandre o Grande, eu tive uma aula de Aristóteles sobre virtude, sobre as principais virtudes, sobre como é virtude. E para Aristóteles, a felicidade é atingida por meio da virtude, então, sobre a felicidade. E quando eu tive essa aula, era um mind-blowing, era uma explosão da cabeça, que eu fiquei completamente apaixonado. Completamente apaixonado. Eu falei, não, é isso que eu quero estudar para minha vida. Isso é uma coisa que me deu muita vontade de estudar. Então, Aristóteles, período helênico, e depois eu estudei à parte essas escolas do período helênico. O cinismo, o estoicismo principalmente. Me apaixonei pelo estoicismo na época, que hoje em dia, graças a Deus, é algo quase que cult, quase que pop. E eu acho muito bom isso. Não tem o porquê de você achar ruim. É algo que eleva as pessoas uma qualidade de pensamento e de crença e de um pilar de vida muito interessante e que eu acho que as pessoas deviam seguir. Eu estudei isso e eu tinha certeza que eu queria estudar mais isso. Portanto, com 18 anos, eu entrei na faculdade, 17 anos eu saí da escola e entrei direto na faculdade de Direito, e com 18 eu comecei a fazer Direito e Filosofia. E aí foi uma coisa que eu me frustrei totalmente. Primeiro, que a filosofia na faculdade é uma coisa, nos primeiros semestres, né? É uma coisa de filosofia da educação, é te ensinando meio que pedagogia. E realmente, cara, depois eu fui perceber que a filosofia é bonita e é bela até ali. Depois, quando você começa a entrar em Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Descartes é até legal, e Schopenhauer, e Nietzsche, esse povo um pouco mais depois, mas quando vira um negócio totalmente analítico e sem praticidade, uma coisa totalmente abstrata e totalmente de conceitual, uma coisa completamente conceitual, como que a gente adquire conhecimento, sensorial ou ideia, e você resgata uma coisa que você já sabia de você, ou você percebe por meio dos sentidos. Eu entendo a necessidade de ter isso,
porque isso tudo culminou na ciência e no método científico, mas isso para mim é um grande foda-se, com todo respeito aqui no canal. Nunca me importei com isso. Eu achava que a gente ia estudar mais coisas parecidas com o período helênico e com Aristóteles. E, bom, depois disso eu fiquei completamente a ver navios. Foi então que eu comprei um livrinho amarelo que eu acho que todo mundo que gosta de filosofia devia comprar, que eu acho que é o Livro da Filosofia, o Livro dos Pensadores, que é um livro que fala desde Tales de Mileto até os filósofos mais contemporâneos, e é uma paginazinha ali sobre um resumo dele, algumas frases, uma linha do tempo, o período que ele viveu e coisas do tipo. E tem Lao Tse, tem Confúcio, tem Buda. E nesse livro eu comecei a meio que abrir um pouco minha mente, que eu percebi que o que Lao Tse, Buda e Confúcio, por exemplo, que foram fundadores de religiões e culturas, falavam, é uma coisa que toda religião fala. E, depois eu acabei me distanciando um pouco do cristianismo e indo mais para essa vertente, e eu pensava, cara, acho que está todo mundo falando a mesma coisa. Eu acho que o Deus de todo mundo é o mesmo. Eu acho que as pessoas estão falando a mesma coisa com palavras, culturas e deuses diferentes, mas no final é a mesma coisa. Pois bem, com esse livrinho, acabou abrindo minha mente de uma pessoa que estava recusando o cristianismo, uma rebeldia do cristianismo. Eu fui criado em escola católica e eu acho que isso é a pior coisa para uma pessoa virar católica. E eu acabei criando uma aversão nessa época e eu quis encontrar outros caminhos, e eu fui nesse caminho mais do orientalismo, dessas religiões orientais. E depois eu fui começando a ver paralelos. E depois eu percebi que é tudo a mesma coisa. E que você estudando o cristianismo, você estuda o budismo. Você estudando o budismo, você estuda o cristianismo. Você estudando o islamismo, você estuda o budismo. E tá tudo interligado. É tudo a mesma coisa. Agora, algumas coisas vão mudar, como regras. Sei lá, o judaísmo tem o Shabá, e no budismo não tem isso. Ou regras de convivência. Mas no final, todos buscam virtudes, todos buscam uma elevação espiritual, todos buscam fazer o bem, ser bom, ser belo, virtudes. Eu acho que o grande salto de sabedoria do cristianismo, do que Cristo falou, é uma palavra, que é o amor. Eu acho que essa palavra é um salto de sabedoria muito grande, quando você fala, ama o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Eu acho que isso é um salto de compreensão e de consciência que é muito grande e acaba sendo, não vou falar superior a outras religiões, mas por falta de uma palavra melhor, eu acho que elevar a consciência no patamar de amar a todos e de amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem ao próximo amar o seu inimigo, acho que isso é o salto que o cristianismo dá muito grande em relação às outras. Não vou dizer que é superior, mas é muito bonito isso. É muito bonito. Mas no final, eu acho que é tudo a mesma, fala tudo sobre o mesmo Deus, sobre a mesma coisa. E acabou que hoje eu sou um cara. Eu sou católico, cresci em escola católica, eu acho que a doutrina católica é legal, é boa. Reconheço algumas coisas que não me deixam muito feliz. E
Só que eu tenho aquele sincretismo brasileiro, né? Eu fui criado com pais, com pai de uma religião, com mãe de outra. Bom, rapaziada, eu não sei se esse vídeo ficou muito claro, eu divaguei um pouco demais. Quando a gente fala de experiências pessoais e próprias, que já fazem já 10 anos, eu creio que a gente coloca muita emoção e muito viés no que a gente está falando, e não é uma coisa fora de mim, não é uma informação sobre um pensador ou alguma informação sobre Elon Musk, igual eu falei em vídeos anteriores. Então acaba que talvez eu divago muito e talvez não tenha sido claro. Mas eu espero que ilumine a vida de vocês esse vídeo, edifique de alguma forma e tamo junto. Vamos pro próximo.